Olá, começa agora o primeiro programa de entrevista Plenário Mato Grosso. Através desse programa, você acompanha os destaques do site www.plenariomt.com.br. Acesse, participe e comente. Acompanhe agora com Flávia Soares os principais destaques da semana. Olá, Elisângela. Uma das principais notícias do nosso site foi a coletiva de imprensa de ontem do deputado Riva. Ele liga a taxa delação premiada de Mendonça e sua prisão. Uma das falas dele que chamou atenção foi: minha família foi exposta de forma covarde, mas a decisão do ministro me conforta. Realmente, essa foi uma das notícias mais acessadas. Qual é o próximo destaque, Flávia? O outro destaque da semana foi a matéria exibida no domingo do Fantástico, que mostrou plantões sem médico no pronto-socorro de Cuiabá e até alterações de horários de morte. E essa não é uma novidade aqui em Cuiabá. Isso daí já vem se arrastando há anos, os problemas na saúde, o caos da saúde. Hoje o pronto-socorro recebe praticamente o estado inteiro ali para acolher em atendimentos, até pessoas que vêm do exterior, de países que estão intermediários aí, à nossa capital. É um problema que a gente não consegue observar ainda a solução. Flávia, e o destaque do site, qual foi? Elisângela, o destaque do site foi o projeto de lei do vereador Mário Nadaf sobre cobrança fracionada dos estacionamentos. A questão é pagar 2 horas de estacionamento, sendo que ocupou 1 hora e alguns minutos. Hoje a gente observa também mais um caos aqui em nossa cidade, que é a questão de estacionar. No centro da cidade, realmente a gente não encontra vaga para parar os nossos veículos. De contrapartida, vem os amarelinhos com os blocos na mão lá, que todo mundo já fica aterrorizado. Então, eu acho que esse projeto dos estacionamentos, da cobrança fracionada, veio a calhar. Vamos ver mais detalhes aí com o autor do projeto, Mário Nadaf. A lei tem eficácia imediata. Como já foi publicada a Lei 5814/14, agora, cabe a cada consumidor que se sentir prejudicado procurar a administração pública municipal, os órgãos de controle externo, que é o Ministério Público, e o próprio PROCON. Porque o que nós buscamos na cobrança fracionada é fortalecer a relação da parte hipossuficiente, que é o consumidor. Vocês viram aí, o projeto então já é lei. Flávia, quais foram os comentários da fanpage quanto a esse projeto? Somente comentários positivos, Elisângela. O pessoal, boa iniciativa, já era sem tempo, parabéns pela iniciativa. Somente um comentário que não aprovou o projeto. Ele alega: agora os donos dos estacionamentos vão aumentar os preços da hora cheia e no fim das contas pagaremos a mesma coisa. Ok, obrigada, Flávia. Então, acesse, participe e comente. www.plenariomt.com.br. Aqui a sua pauta vira notícia. Acompanhe agora a imagem da semana. Realmente o que marcou durante a semana foi a prisão do Riva e do Éder Moraes. Você pode acompanhar aí a foto de Ednei Rosa, onde a imprensa está toda alvoroçada tentando captar uma imagem, captar alguma informação sobre a ação que aconteceu. Essa foi a imagem da semana. Agora você acompanha a entrevista com o artista plástico Regis Gomes. Olá, hoje nós temos como nosso primeiro entrevistado o artista plástico Regis Gomes. Regis é cuiabano de pé rachado, de Chapecruz, e está com uma exposição lá no Museu do Rio. Quando eu deparei com a exposição dele, realmente me chamou muito a atenção, porque ele explora muito a questão da nossa cultura, das personalidades cuiabanas, e aí eu deparei e falei, não, ele vai ser o nosso primeiro entrevistado. Olá, Regis, tudo jóia? Muito obrigado pelo convite, né? Sendo o primeiro. Vamos abrir o programa agora aqui com um pé quente, né? Com certeza. Regis,
Conta pra gente como é que nasceu em você esse desejo, essa aptidão aí para as artes plásticas. Isso aí já é... Eu creio que eu já nasci com isso, né? Porque assim, desde que eu me lembro, quando eu iniciei, foi na escola. Quando eu fui para a escola, então, quer dizer, aquele momento que marca, né? Porque na década de 70, então a gente ia para a escola para cursar, já iniciar na primeira série. Então daí eu me lembro muito bem. Eu estudei no Colégio Baú, né? Eu desenhando, pintando, desenhando, tanto que aos 8 anos eu já disputava, né? A gente disputava na sala de aula ali quem tinha o melhor gibi. Então, assim, na época eu desenhava, fazia o meu gibi, outros amigos, colegas faziam o gibi, a gente se trocava, né? Trocava de gibi para um ler, o outro ler e tal. Daí eu dei continuidade e até hoje não parei. Mas, assim, aos 16 anos foi que eu iniciei essa carreira, né, de ser artista plástico, de querer ser, foi aos 16 anos. Foi quando eu passei no Salão Jovem de Arte Mato Grossense. Regis, qual foi o seu primeiro contato com os estilos artísticos, como o impressionismo, o acadêmico? Isso aí foi no período, né, de pesquisa de pintura. Não foi assim, no primeiro momento que eu comecei a pintar, foi que já foi definido. Isso foi ao longo da minha carreira. Eu hoje, esse ano estou completando 23 anos profissionalmente, né, como artista plástico. Então, é por período. Né? Teve o início, que eu dominava muito bem e domino o desenho, e com o tempo eu fui dominando a pintura. Qual que é a diferença entre um e outro? É que assim, o desenho, às vezes o artista, ele é desenhista, e tem artista que ele é pintor. É muito difícil, mas nós temos sim artista que domina o desenho e domina a pintura, que é o meu caso hoje. Mas assim, são 23 anos trabalhando, isso aí não foi da noite para o dia. Então, eu desenhava muito bem, só que eu sempre gostei da pintura. Então eu vejo assim, eu comparo a minha pintura de quando eu iniciei. Aos 16 anos, comecei a levar a sério, né? Como eu disse, eu passei no Salão Jovem Arte Mato Grossense, não é qualquer um que passa. Então, me deu ânimo. E daí eu comecei a minha trajetória. Só que assim, eu não estava satisfeito com a minha pintura, com aquilo que eu estava pintando. Então eu produzia muito, muito. Eu pintava uma tela, pintava outra, mexia naquela lá atrás e continuava na frente. E assim, uma ia ficando melhor, outra às vezes ficava pior, no meu gosto, não no gosto das outras pessoas. Se fosse pelo gosto de outras pessoas, familiares, eu tinha parado na pintura naquela época. Só que assim, foi muito bom para mim, essa crítica, eu mesmo ter essa crítica. Não, você é isso, você é aquilo, mas para mim não, eu fui buscando, eu fui correndo atrás, eu fui vendo outras pinturas, eu nunca quis assim também pintar igual fulano de tal. Fulano pinta muito bem, eu ficava babando em algumas obras de arte, mas eu não queria ficar naquela linha, daquele jeito. Eu tenho que ter o meu estilo, tenho que ter a marca do Regis ali. Então, ao longo desse tempo que eu cheguei aonde eu cheguei hoje, onde é a minha pintura, quer dizer, assim, para as pessoas que já me conhecem, eles não precisam ver minha assinatura. Só de olhar a minha pintura, eles sabem, isso aqui é do Regis. O que emociona muito hoje nas suas telas é a questão do resgate histórico. Hoje, quando a gente chega ali no Museu do Rio e pode observar um quadro que explana aí a Dona Eulália, aquela questão do bolo de arroz, Dante de Oliveira, também outros populares ali entre meio, realmente é uma coisa que emociona a gente. Como é que você observou que isso poderia se tornar em um estilo próprio seu, do Regis? Pois é, as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Sem forçar, sem nada. E eu como sou um cuiabano nato, de pai, mãe, avô, bisavô, cachorro, pato, gato, tudo. Então, assim, eu gosto muito dessa cultura da nossa regional. Então, como um artista, eu nunca vi, assim, eu sinto até hoje que o poder público, ele não dá o valor necessário, o suporte necessário para essa cultura. Então, tudo que desde quando eu comecei a pintar, eu tive uma professora, inclusive,
que eu estudei no Colégio São Benedito. Ela era toda riquinha, né? E eu levei uma tela minha para a escola e ela falou, eu gostaria de comprar sua tela, só não vou comprar porque ela tá bem assim, sítio, muita galinha, muito... Mas assim, aquilo ali é eu. Eu não vou pintar para agradar as outras pessoas. Sempre fui assim. Eu tive tela que ficou ali, eu tive que dar. Foi a pessoa que gostou, tá? Eu dei a tela. Mas assim, não é por isso que eu ia começar a pintar o que as pessoas gostam. Então, mesmo em meio a essa dificuldade, hoje você consegue viver exclusivamente das artes das plásticas? artes plásticas. Eu vivo das artes plásticas. Eu nunca trabalhei nesse período aí de 23 anos, não vou falar que eu não pintei. Assim, no início foi muito difícil. Muito difícil, né? Eu tive que ter pulso firme mesmo para continuar. Então, o que acontece? Para mim sobreviver, eu parti para publicidade. Então, eu fui começar a levar minhas artes para a parede. Foi um pouco difícil, que é bem diferente no início. Aí com isso eu aprendi a mexer com letra, porque na época não tinha o que tem hoje, essa evolução das máquinas, está fazendo banner, fazendo faixas, fazendo várias coisas. Então, quer dizer, eu parti para publicidade, aprendi a fazer letra, aprendi várias coisas. O mais importante foi eu ampliar aquela pintura, a pintura minha na parede. Hoje eu pego uma parede imensa, parece que eu estou pintando uma tela, com tanta facilidade. Mas assim... Teve esse 25 anos aí. Regis, quais são as outras personalidades, outros populares também que você retrata nas suas telas? Esse valor, né, do resgate da cultura regional. Então, essa dedicação minha à pintura regional, eu comecei a lembrar das pessoas. Né? Na década de 70 foi um momento bom para Cuiabá. Foi na época do desenvolvimento, foi a época da TV a cores, né? E nesse período teve muitas pessoas que estavam fazendo pela cultura, que hoje a maioria das pessoas não lembram, não citam ele. Para nós termos essa cultura forte hoje, né? Todo cuiabano batendo peito, eu sou cuiabano de Chapecruz, eu sou do Siriri, eu sou do Cururu, mas tem que lembrar quem pegou esse período, que foi um período muito difícil, da década de 70 ou até mesmo antes de 70. E principalmente na música, tipo o Mestre Inácio. O Mestre Inácio, dentro do Araés, ele tem uma força imensa no baú sereno, né? E eu via isso na minha infância. A minha curiosidade foi tanta que eu fui atrás da esposa dele, dos filhos dele, sentar, conversar e saber quem foi Mestre Inácio. Minha nossa, eu por valorizar o artista regional, eu saí de lá assim, e motivado para poder pintar uma tela dele, porque tinha que ter a imagem do Mestre Inácio. Temos sala lá no MISC, Museu da Imagem e do Som, que tem a sala do Mestre Inácio, mas não tem uma imagem dele. Várias pessoas não conheciam o Mestre Inácio, sabiam como que ele era. O Mestre Inácio era um africano mesmo, é um negro, baixotinho e muito inteligente, né? Muito inteligente, que ensinou vários músicos aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Uma outra coisa muito interessante é a exposição que você está fazendo lá no Museu do Rio, onde resgata aí a memória de Lio Arruda. Conta um pouquinho pra gente. Estamos falando de cultura, falando de pessoas, quem já fez pela cultura regional, não podia deixar de faltar ou mencionar, falar do Lio Arruda. Então, a primeira homenagem que eu fiz a Lio foi em 2010, onde eu pintei o Lio Arruda, né? Os personagens de Lio. Inclusive, na época, vários artistas, pessoas, vieram falar para mim, o que você quer pintar Lio Arruda? Não vai dar nada. Eu fiquei quieto e continuei o meu trabalho. E hoje eu desenvolvo um trabalho onde não é só a pintura. Eu gosto de algo diferente, é do contemporâneo, né? Que é chamado hoje de contemporâneo, aquela coisa que sai da tela, que enche os olhos, né? Tem pessoas que agora já estão transportando para o 3D, né? Agora já é 3D, mas é o contemporâneo na pintura. É interessante, é aquela coisa que sai. Então eu usei a chita, eu usei a peruca, eu usei o brinco, porque o Lio era irreverente. Se eu colocasse só o desenho e a pintura, eu acho que não era Lio Arruda ali. Então, assim, o meu trabalho foi muito bem aceito. Eu acho que foi aí que deu uma alavancada na minha carreira, foi com Lio Arruda. Eu dou graças a Deus de eu ter tido essa ideia e ter trabalhado, dedicado a essas telas, ter feito isso ali, que dessa exposição para cá,
os olhos dos cuiabanos mudaram, né, ao meu respeito. Poxa, o cara tem talento, ele não é aquele que a gente estava pensando, né? E para finalizar, eu vou pedir para você dar uma palhinha para a gente do linguajar cuiabano. Falar de Cuiabá, dentro de Cuiabá, você quer que eu falo da linguajar cuiabano? Eu sendo um cuiabano, será que eu consigo? Ó, a Inhara e Juca são os primeiros personagens de Liu. Mas o irreverente mesmo, pra mim, era com a Dedê. Porque Dedê, ela falava pelos cotovelos. Teve uma vez que uma pessoa falou pra Dedê, Dedê, fala mais baixo, Dedê. Você fala muito alto. Ela pôs a mão na cintura, olhou assim. O que é? Eu falo alto mesmo. Enquanto o meu pulmão estiver bom, eu falo alto mesmo. Ok, isso aí. Agora eu posso dizer, eu me orgulho de ser um cuiabano. Regis, muito obrigada pela presença. Com certeza você vai trazer muita sorte aí para a nossa primeira edição. Peço que você também acesse nosso site e você aí, internauta, continue nos acompanhando nas próximas edições. Você pode acessar, curtir, comentar, também dar sua sugestão de pauta. Acesse www.plenariomt.com.br. Muito obrigada.